Senhoras e senhores, uma boa noite a todas e a todos. Agradecemos a presença nesta sessão solene em comemoração e homenagem à trajetória vitoriosa do maior maratonista gaúcho de todos os tempos, Volmir Herbstreit. Sessão solene, proposição do vereador Rafael Thiago Godoy, com aprovação unânime dos vereadores da 18ª Legislatura, através de resolução legislativa. Convido agora os vereadores presentes a tomarem seus assentos de costume. Vereador Diogo Luiz Vaz justifica a sua ausência por motivos profissionais e parabeniza os feitos históricos de Volmir Herbstreit. As portas abrem diante a uma firme determinação. É ela que transforma o sonho em realidade. Por isso que, mais uma vez, parabenizo pelos sonhos realizados a Volmir Herbstreit. Um abraço do vereador Diogo Luiz Vaz. Para compor a mesa oficial, na solenidade desta noite, convido a dirigirem-se à mesa diretiva da Casa as seguintes autoridades. Vice-prefeita municipal Zuleika Savik Venner, representando neste ato, prefeito municipal Jones Yen da Cunha. Está na mesa o vereador proponente Rafael Thiago Godoy, que representa o Poder Legislativo Municipal. Representando o Poder Judiciário de Horizontina, comarca de Horizontina, convido neste momento para estar à mesa Dr. Danilo Schneider Júnior. O secretário municipal de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer do município de Horizontina, senhor Eduardo Hitman Maron. Nosso querido homenageado desta noite, Volmir Herbstreit, acompanhado de sua esposa Cláudia. Senhora Jéssica Centenaro Sausen, atleta, que treinou com o homenageado e também teve carreira no atletismo. Jéssica, atualmente, assessora jurídica do município de Horizontina. E com alegria convidamos professor Cedelmo Despecial, diretor do CFJL FAOR, entusiasta e incentivador da carreira do homenageado. Queremos destacar também a presença dos ex-prefeitos municipais do município de Horizontina, senhores Antônio Otacílio Lajus e Irineu Colato. Sejam bem-vindos. Representantes da ACEOR, nossa querida Associação Cultural Esportiva Horizontina. Agradecer também com carinho e recebê-los, familiares do nosso homenageado, família Herbstreit, descendentes, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Citar também com alegria a professora Lírdia Auler, esposa do saudoso doutor Edivaldo Auler, ex-diretor do nosso CFJL, início da carreira também do Volmir. Saudar com alegria também o senhor Luiz Stein, presidente atual da ABOC, presidente também do Esporte Clube Caipirinha, John Deere Futsal e Horizontina Futsal, nas campanhas vitoriosas da bronze, da prata e da série ouro do futsal gaúcho, onde o Volmir atuou como preparador físico.
Demais pessoas que estão presentes, a imprensa que faz cobertura e transmite este evento, nossa saudação. As rádios Vera Cruz e Olinda FM, também aos demais canais de comunicação, o jornal Novo Horizonte, jornal Folha Cidade. Neste momento, o presidente desta Casa Legislativa, vereador Rafael Godoy, faz a abertura oficial desta sessão solene. Obrigado, Paulo Roberto. Boa noite a todos os presentes, à mesa dos trabalhos, também aos nossos assessores e servidores aqui da Câmara Municipal, a quem nos acompanha pelas redes sociais também. Eu declaro aberta esta sessão solene e convido de imediato para que todos, em sinal de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro. Esse protocolo pede escusas aos presentes. Talvez o acesso até a sede desta sessão solene não foi dos melhores, porque nós temos a sede administrativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo em obras de reformas, restaurações, e também a parte da frente do prédio na construção da nossa tão sonhada Rua Coberta. Obras que devem se estender até o meados do mês de abril.
e desta forma o acesso ao prédio, aos serviços administrativos e às solenidades se dão pela guarita do pátio de estacionamento. Neste momento, nós queremos convidar para fazer uso da palavra o vereador Rafael Thiago Godoy, presidente desta casa e vereador proponente desta sessão solene. Meu cordial boa noite a todos os presentes. Paulo Roberto aqui já fez as explicações aí sobre os transtornos que a gente vem passando momentaneamente, né? Mas eu quero só fazer uma emenda também aqui, quero cumprimentar e agradecer a Elisângela Silveira e aos demais assessores e servidores desta casa, mas a Elisângela falo como primeiro nome porque ela se desdobrou como nenhum outro durante esta semana, juntamente com mais algumas pessoas aqui do Executivo, para deixar este ambiente habitável no dia de hoje. Tá? Até ontem nós estávamos sem as janelas frontais, nós estamos ainda sem cortinas, mas estes pequenos percalços não vão tirar o brilhantismo desta noite que a gente está aqui para enaltecer a carreira vitoriosa, como bem falado aqui pelo protocolo, do Volmir Herbstreit. Fica aqui então os agradecimentos a toda a equipe da Câmara Municipal de Vereadores, de antemão, antes de cumprimentar a todos. E, dando sequência, então, gostaria de dizer a todos que sintam-se todos muito bem-vindos em nosso meio. Hoje à noite nós temos esta sessão sendo transmitida também pelo Facebook da Rádio Olinda FM, também pelo Facebook da Academia Vida Ativa, além do Facebook da Câmara Municipal de Vereadores. Então, deixar os nossos cumprimentos também a quem nos assiste em casa. Cumprimentar de forma muito especial cada um e cada uma de vocês que se dispôs a vir aqui hoje à noite. Quero registrar meus cumprimentos também aos ex-prefeitos Irineu Colato e Antônio Lajus, também a professora Lídia, que também foi minha professora e é esposa do saudoso Edivaldo Auler, nosso ex-diretor do CFJL, que também teve uma participação significativa na carreira aqui do Volmir. Eu tenho passado alguns dias com ele, e a cada dia que a gente conversa, uma nova curiosidade a gente vai sabendo, e cada vez ele comenta sobre mais uma pessoa que foi anjo na vida dele. Cumprimentar também aqui de forma muito especial o Luiz Stein, presidente da ABOC, também com um histórico no futsal, que teve diretamente ligado à carreira do Volmir. Familiares e demais pessoas que hoje estão aqui acompanhando esta sessão. Os filhos do Volmir, a Helena e o Luiz Gustavo também, que nos dão a honra da presença. Nossos integrantes da mesa, nosso secretário Márcio Fischer, secretário da mesa diretora, o Márcio, né? Vereador Márcio Fischer, o Eduardo Mauro, nosso secretário de Esportes, Cultura, Juventude e Lazer, não sei se necessariamente nessa ordem, mas cumprindo essa função momentaneamente no município. A Jéssica Sausen, um atleta que foi treinada também pelo Volmir e também seguiu seus passos no atletismo e também teve reconhecidas marcas nesta área do esporte. A nossa vice-prefeita, que hoje representa o prefeito municipal Jones Cunha, nosso poder executivo, nosso juiz de direito aqui da comarca, Dr. Danilo Schneider, nosso professor Cedelmo, o treinador também do Volmir e nosso sempre diretor do CFJL FAOR, que atendeu o nosso chamamento, e a gente sabe que hoje ele teve que abrir mão
de estar pela primeira vez em 30 anos, pelo menos foi, os 30 anos eu não sei, pode ser até um pouco mais, né? Que ele não participa de uma formatura lá no CFJL, e hoje de noite tem a formatura do curso técnico em informática, e hoje ele então teve que tomar uma decisão, e nós agradecemos por essa decisão, está aqui hoje à noite, juntamente com a sua esposa, a dona Nelce, sejam muito bem-vindos também. E o nosso homenageado, Volmir Herbstreit, juntamente com sua esposa Cláudia, agradecer pela receptividade desta ideia, e também pela parceria e pela amizade que a gente construiu também, né? E a parceria destes últimos dias, ultimando este momento. Tá? Como eu te disse, Volmir, eu acabei não fazendo um discurso elaborado, né? Os últimos dias aqui foram bastante intensos, mas convivi com ele esses dias aí, a gente acaba nem precisando fazer um discurso elaborado, porque ele nos passou muitas informações acerca da trajetória dele. Cumprimentar também os demais vereadores que aqui estão, Wilson Pius, Lucas Stoll e Álvaro Calegaro, justificar também a ausência do nosso vice-presidente Jorge Ramos, que está em Porto Alegre, e os vereadores Haroldo e Alessandro, que já tinham compromissos anteriormente agendados. E o vereador Diogo, então, fez a sua justificativa por escrito aqui pelo protocolo. E o que dizer? O que dizer do Volmir, então? O Volmir Herbstreit, acho que para a maioria de vocês eu nem preciso conceituá-lo, né? Eu nem preciso trazer muitos elementos, porque a maioria de vocês o conhece. O Volmir, ele é uma lenda viva aqui na comunidade horizontina. E é uma trajetória, ele tem uma trajetória inspiradora de superação. Professor Cedelmo, a importância que o CFJL teve na formação do Volmir, eu escutei umas quantas vezes enquanto a gente conversava. E o professor Cedelmo também um grande entusiasta e incentivador dessa trajetória. O Volmir, ele serve de exemplo, e eu quero aqui também fazer uma meia-culpa, aqui pedir perdão para a senhora. A senhora também sinta-se cumprimentada, Claudir Mate, representando a senhora, o Vantuir Freitas também está aqui, que é organizador do circuito de rua, né, de corridas de rua aqui, da CEOR, e todo o pessoal da CEOR que está aqui. E esta sessão também tem um objetivo, e é por isso que eu acabei já puxando a CEOR também, porque a trajetória do Volmir, ela serve de exemplo, serve de inspiração, e vocês têm feito um trabalho muito bacana com as crianças, com os adolescentes e com adultos, né? E a trajetória dele se soma a isso. E por que uma sessão solene em homenagem a uma pessoa? Porque não é apenas uma pessoa. Nós aqui, seguidamente, nós homenageamos as entidades religiosas, algumas associações, até empresas nós já homenageamos pela atuação, clubes de serviço, quando completam tempos de atividade e reconhecemos os seus feitos. Mas essa trajetória, como falei antes, é inspiradora. Além de tudo isso, o próprio Volmir é cidadão. É cidadão, é atleta, é marido, é pai da Helena, pai do Gustavo, é empreendedor e ainda segue representando Horizontina. Ele sempre representou muito bem Horizontina nas competições estaduais, nacionais e internacionais, mas ele também segue representando Horizontina lá, agora no futebol gaúcho. É juvenil, sub-20, né? Sub-20, que ele é o preparador físico. E tem dado exemplo ao filho que está seguindo seus passos. Ele me contava que o desejo dele era ser jogador de futebol, né? Mas ele teve mais cacuete com a corrida, né? Então,
Ontem mesmo eu conversei com o Buda. Boa noite, Buda. O Buda está aqui também. E o Buda me falou, jogava junto com o Volmir lá no Flamengo. Mas ele não era muito bom, né? O Buda me disse. Ele seguiu o seu caminho, né? Escolheu, fez a escolha certa e foi ser destaque no que ele conseguia ser destaque. E ele tem uma história de superação muito bacana. E isso vocês vão ouvir aqui da própria boca dele, também do depoimento, talvez, do professor Cedelmo aqui e da própria Jéssica Souza. Resumidamente, mas bem resumidamente, ele é tricampeão da Maratona de Porto Alegre. Tricampeão do Circuito de Rua do Rio Grande do Sul, tetracampeão da Corrida Marco Polo de Caxias do Sul, melhor gaúcho com classificação na São Silvestre, e também trabalhou 18 anos aqui na Escola Centro Tecnológico Frederico Jorge Logman, e desde 2002 é proprietário da Academia Vida Ativa em Horizontina. Há cerca de uns 12 anos, eu acho, que eu tomei contato mais direto com o Volmir. Mas, se vocês vão acreditar ou não, mas o Volmir, ele esteve na minha mente, enquanto criança também, enquanto aluno, seguidamente, quando a gente joga futebol, a gente às vezes escolhe, né? Eu sou o Messi, eu sou o Maradona, eu sou o Pelé, né? Mas, acreditem ou não, em algumas brincadeiras da nossa infância, a gente falava, nas corridas, quem nunca fez corrida com um amigo? Vamos fazer uma corrida? Eu sou o colono, eu sou o Volmir. Era assim que te chamavam, né, Volmir? Carinhosamente. Eu sou o Volmir Herbstreit na corrida. E isso é real. Eu quero trazer, então, alguns elementos da sua carreira. Como eu falei antes, eu tomei contato com ele há uns 12 anos atrás, quando a gente empreendeu e teve um negócio no centro, e ele era nosso vizinho de frente, né? Sempre muito compreensivo, a família inteira compreensiva, porque a gente fazia bastante barulho, né? Para quem não lembra, a gente tinha a VIP HZ aí, que era um pub bar, né? Que há muito tempo não tinha em Horizontina, e a gente empreendeu e colocou, e eles eram nossos vizinhos diretos. Eles e o Claudir Mate também. E nós sempre pudemos contar com a compreensão dele pela forma como ele é. Porque ele é assim sempre. Ele é um cara compreensivo, ele entende, e ele não bota água no chope de ninguém, né? E isso a gente percebe quando a gente conhece o Volmir. Mas, enfim, eu quero trazer o histórico dele, porque é importante fazer esse registro. Em 1984, vice-campeão nacional da rede sinodal, 800 e 1.500 metros. Terceiro lugar na meia maratona de Santa Rosa. Em 85, oitavo lugar na maratona de Porto Alegre. E segundo lugar na maratona internacional do Rio de Janeiro, juvenil. Em 86, primeiro lugar na meia maratona de Santa Maria. 87, terceiro lugar, 10 mil metros, troféu Pão de Açúcar em São Paulo. Em 88, primeiro lugar na maratona de Porto Alegre. Primeiro lugar na rústica do IPA. São alguns dos resultados. E destacamos, então, as principais provas, já a partir de 89. Primeiro lugar do Cross Country Canoas, Rio Grande do Sul. Primeiro lugar na rústica aniversário do IPA. Primeiro lugar, 3 mil metros rasos, recorde gaúcho. Primeiro lugar, 10 mil metros e 5 mil metros nos 122 anos da Sojipa de Porto Alegre. Quarto lugar na meia maratona do Rio de Janeiro. Primeiro lugar estadual, 5 mil metros e 10 mil metros, com recorde gaúcho. Primeiro lugar na meia maratona de Viamão. E quinto lugar, cross country, seletiva para o Mundial de São Paulo. Isso só em 89. Em 90, corrida aniversário do IPA, 6 mil metros, primeiro lugar.
Em Montevidéu, Uruguai, 5.000 metros, segundo lugar. Também em Montevidéu, no Uruguai, 10.000 metros, primeiro lugar. Em Santa Fé, na Argentina, 10.000 metros, primeiro lugar. Santa Fé, na Argentina, 5.000 metros, primeiro lugar. Rústica, Estado de Israel, em Porto Alegre, 10.000 metros, segundo lugar. Corrida de Novo Hamburgo, 18.000 metros, primeiro lugar. Rústica, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, 6.000 metros, terceiro lugar. Corrida 122 anos da Sojipa, 10.500 metros, primeiro lugar. Corrida Santa Rosa, 8.000 metros, primeiro lugar. Troféu Brasil, 5.000 metros, quarto lugar. Troféu Brasil, 10.000 metros, quarto lugar. Meia Maratona de São Paulo, 21.000 metros, primeiro lugar. Corrida Aniversário do Grêmio, 11.400 metros, primeiro lugar. Mini Maratona do Rio de Janeiro, terceiro lugar. Corrida Passo Fundo, 16.000 metros, primeiro lugar. Corrida da PUC, em Porto Alegre, 10.000 metros, primeiro lugar. Maratona de Nova York, 42.195 metros, 18º lugar. Volta à cidade de Gramado, 8.000 metros, primeiro lugar. Rústica da Engenharia em Porto Alegre, 10.000 metros, primeiro lugar. Corrida de São Silvestre, São Paulo, 27º lugar. Isto em 90. Em 91 a 94, primeiro lugar na meia maratona de Porto Alegre, campeão estadual 5.000 e 10.000 metros, bicampeão do torneio internacional Santa Fé, 5.000 e 10.000 metros, bicampeão meia maratona de Viamão, tricampeão Rústica Marco Polo Caxias, 1992, tricampeão da Maratona de Porto Alegre, 20 quilômetros Adidas Internacional Valência, na Espanha, quarto lugar, primeiro lugar na meia Maratona Internacional Buenos Aires, primeiro lugar 10.000 metros, dia do Fundo Catalunha, Espanha, recorde gaúcho e do torneio, sétimo lugar na Maratona Internacional Popular de Madrid, na Espanha, primeiro lugar do Grande Fundo Internacional em Valência, na Espanha, 15.100 metros, primeiro lugar 20 quilômetros, Baio Paz Oruinha, na Espanha, segundo lugar, corrida Corte Inglês Barcelona, Espanha, recorde mundial de participante, sétimo lugar na corrida internacional de São Silvestre, São Paulo, primeiro lugar na Maratona Internacional de Barcelona, na Espanha, em 1993. Bicampeão 20 quilômetros, Baio Paz Oruinha, na Espanha, e em 94, 16º lugar da Maratona Internacional de Nova York, sendo o melhor brasileiro classificado. Quinto lugar na Maratona de Porto Alegre. Bueno, atualmente ele ainda é tricampeão, como falei antes, da Maratona de Porto Alegre. Esses feitos eu já mencionei antes. E ele mantém os recordes gaúchos das provas de 5.000 metros, 10.000 metros e maratona. E essas marcas, elas ainda não foram batidas. E foram conquistadas lá, entre 90 e 93. Portanto, há mais de 30 anos. E há 30 anos conquistou o primeiro lugar em Barcelona, na Espanha. E a gente tem que ficar muito orgulhoso desses feitos. Eu dizia para ele, durante as entrevistas que nós dávamos, a gente foi dar durante a manhã de hoje, né? Era uma personalidade que faltava esse reconhecimento, a gente foi dar uma remexida na gaveta e encontrou isso lá, né? Mas nós temos aqui uma joia, né? Que precisa ser, sim, reconhecida. E precisa ser marcado esse momento. Doutora Sueli Beck está aqui hoje à noite também.
Ele me contou que a senhora deu um tênis para ele, que ele tinha participado de uma rústica em Lajeado, de pé descalço, né? A superação, a cada dia, como eu disse, vinha uma curiosidade quando ele me falava. E também mencionou que ganhou um tênis do seu Luiz Stein também, numa outra oportunidade. E sempre ressaltava muito o seu Edivaldo, Dr. Lajus, ressaltava também o professor Sedelmo a cada conversa. E eu não vou me arriscar a ficar tocando mais os nomes das pessoas, porque eu posso cometer algum deslize aqui e esquecer algumas das pessoas. Mas ele tem muitas pessoas que fizeram parte diretamente dessa história, além da família. Além de toda da família, muitos bons amigos. O Volmir, ele ainda permanece como o melhor gaúcho classificado na São Silvestre. E ele trabalhou, como falei antes, durante 18 anos no CFJL. Também esteve na Sojipa de 86 a 91, de 91 a 93 no IPA e em 94 no Grêmio. O maior maratonista gaúcho de todos os tempos é de Horizontina, e ele se chama Volmir Herbstreit. Essa era a deixa para terminar, mas eu ainda preciso fazer um adendo. E nós estamos também aqui hoje à noite com a presença da Jéssica Centenaro Sausen, que está compondo a mesa conosco, e a Jéssica também teve uma participação bastante importante durante uma trajetória da vida do Volmir, e também foi uma pessoa que teve destaque no atletismo. E, às vezes, as pessoas não sabem disso, né? Mas a Jéssica, ela treinou e ela também representa muito do atletismo de Horizontina. Ela tem o recorde estadual da categoria sub-20 juvenil, conquistado, o recorde gaúcho, conquistado lá em 2008. Ela tem também o recorde da categoria adulto, que ainda também não foi batido em 2009, na modalidade de lançamento de dardos. Ela também praticava o atletismo corrida, né? E depois ela migrou, então, para outra modalidade do atletismo, que é o lançamento de dardos. E ela também é uma vitoriosa, também na vida e na carreira. Foi atleta, é profissional da advocacia, advogada que atua aqui na comarca de Horizontina, passou aqui pela assessoria jurídica aqui da Câmara de Vereadores, também trabalhou na nossa diretoria aqui da Secretaria Municipal de Administração e hoje é a assessora jurídica de governo no Poder Executivo. Além de tudo isso, ela também é esposa, ela também é mãe de 2 filhos, do Benjamin e do Teodoro, esposa do Magno Silva, e também receberá hoje de noite esse registro destas marcas que ela conquistou lá em 2008 e 2019, além de prestar o seu depoimento aqui sobre o nosso homenageado, daqui a pouco, quando receber a palavra. Parabéns, Volmir, parabéns, Jéssica, parabéns, CFJL, professor Sedelmo, parabéns, comunidade de Horizontina. Nós temos muito orgulho do que nós temos aqui. Nós temos que adotar esta cultura de fazer os devidos reconhecimentos e deixar isso registrado na nossa história. E antes de terminar, quero deixar um desafio para o nosso secretário municipal de esportes, então, que é, em conjunto com a CEOR, hoje é o Vantuir que faz a organização, né? E eu percebi que o circuito de rua, circuito de corrida de rua, aqui em Horizontina, ele
não está batizado ainda. E durante a entrevista de hoje de manhã na Vera Cruz e depois na Olinda, um ouvinte atento e também admirador desta carreira mandou uma mensagem sugerindo que o município adotasse o nome desse circuito de rua, ou de uma rústica, ou de uma maratona específica, homenageando também o Volmir Herbstreit. Então fica aqui o nosso pedido, quero dizer que a assessoria da casa vai botar isso no papel também, vocês vão receber isso lá para despachar a vice-prefeita Zuleika, e a gente espera que vocês consigam construir isso juntamente com a ACEOR, porque o maior maratonista gaúcho de todos os tempos é de Horizontina, e ele se chama Volmir Herbstreit. Nesse momento, passamos a palavra ao professor Cedelmo Despecial, para fazer uso da palavra, diretor do CFJL e também da Faculdade Horizontina. Gostaria de cumprimentar todos como amigos, porque eu acho que nós estamos numa grande roda de amigos e que sem distinção. E eu vim hoje, quando saí de casa, pensei, vou botar um terno que nem o Lucas, o Álvaro, o doutor Juiz. Mas achei que o momento deveria ser o Cedelmo da educação física. Por incrível que pareça, já fui professor de educação física. Tem uma colinha aqui, espero que o celular não apague muitas vezes, né? Mas nós precisamos nos transportar para os anos 80. Acho não, tenho certeza que não tinha asfalto para 3 de Maio. E dirá para Cascata. Né? Vocês todos sabem, né? Volto a dizer, da paixão pela educação física e eu, quando fiz vestibular, passei para Direito e Educação Física e achei que, porque gostava do esporte, que isso ia me dar mais qualidade de vida, mais possibilidades, e por isso que optei por Educação Física. E a Educação Física realmente tem poucas possibilidades de realização. Acho que o professor tem poucas possibilidades. É muito pouco reconhecido. E quando a gente conseguia formar um atleta e alguém pudesse enxergar, isso realizava a gente. Diferente de outros lugares que se ganha dinheiro, se faz e é reconhecido com mais facilidade. Imagino vocês, lá nos anos 80, sair de porta em porta, vendo quem podia comprar e ajudar a dar um tênis, ajudar uma viagem, dar um uniforme. Eu lembro de uma passagem, né, Volmir? Graças a Deus eu tinha aprendido com minha mãe, eu tive que costurar o número na camiseta dele, porque era a única pessoa que sabia costurar. Tamanha era a dificuldade que a gente tinha para conseguir, para participar em algumas atividades. Mas eu não vim falar dessas dificuldades, eu vim falar do Volmir. E eu olhando a família hoje, acho que é uma lástima aí a falta da Dona Maria. Ela chamava o Volmir de Feijão. Então, o primeiro apelido que o Volmir tinha era Feijão. No colégio, ele foi apelidado de Colono. Provavelmente por causa do sanduíche, alguma coisa que ele trazia de casa para comer, e pela humildade que ele sempre tinha.
Por incrível que pareça, ele recebeu outro apelido, ele é campeão dos apelidos, de Capenga, porque ele fez uma prova de 5.000 metros com uma perna só em Porto Alegre. Ele tinha se classificado nos Jogos Escolares pela região para ir a Porto Alegre na final estadual de 5.000 metros. E no domingo antes ele foi no culto em Cascata. E doente por futebol, ele resolveu jogar futebol, mas não podia gastar o sapato, tirou o sapato e foi jogar pé descalço. Imagina ele aparecer lá na terça, quarta-feira, professor, tive um problema. Eu ainda disse para eles, quinta-feira nós vamos fazer um teste. Se tu não conseguir correr, nós não vamos viajar. O que adianta ir a Porto Alegre? Não, mas eu tenho que ir a Porto Alegre. Porque ele saiu de Cascata e foi para Pranchado, numa parteira, e ela costurou com fio de linha aquele pé dele que deve ter tido, se fosse fazer hoje, 20 pontos, né, Valmir? Imagina com um caroço debaixo dos pés, ele fez toda a prova dos 5.000 metros e ficou em segundo lugar, mas também ganhou lá o título de Capenga. Todos os outros da época conheciam o Valmir, não pelo colono, não pelo feijão, muito menos pelo Valmir, mas como Capenga, porque ele fez toda a prova com uma perna só. De fato, ele tinha um sonho de ser jogador. Até hoje ele disse que ele jogava bem. Eu acho que ele tinha muita velocidade, mas jogar bem... Eu concordo que o que o Buda falou. Ele cansava os adversários e aí com tristeza, né? Eu olhando a família, quantas vezes, falando com o pai dele, os empresários levavam ele e ligavam, eu preciso levar ele para Caxias amanhã. E o pai arrumava os troquinhos para pagar para ele poder levar a Caxias. Aqueles empresários tiraram muito dinheiro do teu pai, Valmir. Foi um período que seguramente poucos sabem, mas ele gastou dinheiro indo fazer testes em clubes. E eu acho que aí ele entendeu, até pelo perfil dele, de alguém que fazia muito mais que a necessidade. O Valmir não adiantava dizer, acho que tu faz 5 quilômetros hoje. Ele fazia 7, eu fazia 10. Ele nunca fez menos, ele sempre fez mais. E aí imagino vocês, ele treinava, normalmente ele vinha para a aula de Jacutinga, correndo e voltava correndo, era uma forma já dele fazer a preparação, porque qual a condição que a gente tinha de acompanhar, depois mais tarde um pouco mais com ritmo, mais acompanhamento, até de bicicleta, de moto a gente fazia. Eu não esqueço nunca de uma dessa, principalmente que ele se classificou para Porto Alegre, o coordenador regional da educação, do esporte da região, disse, se o Cedelmo aguentar 5.000 metros, o Valmir também ganha a prova, porque nós já tínhamos classificado uns 20 atletas para ir para a final estadual. E claro que eu não fazia os 5.000 metros, eu atravessava a pista, o campo de futebol em diagonal, sempre, para incentivar, para levar. Mas imagino vocês, falaram há pouco, o vereador Rafael, do segundo lugar da maratona do Rio de Janeiro. Cedelmo e Valmir nunca tinham ido para o Rio de Janeiro. Nós chegamos lá praticamente no dia. Aí na noite da apresentação, um famosão lá, estava ele, o Valmir, eu quero tirar foto com o cara. Eu disse, Valmir, vamos deixar, depois eles tiram de ti. Para que tirar? João da Mata, eu acho que era. Né? Para que tirar a foto dele? Vamos tirar a tua. O Valmir ficou em segundo na categoria juvenil e não entregaram o troféu. Porque não acreditaram que um coloninho pudesse ter chegado em segundo lugar, porque ele saiu no povão, não saiu na frente e chegou em segundo. Mas com certeza, gente, se ele tivesse cortado o caminho, ele estava no Rio de Janeiro hoje ainda. Porque não tinha como saber, se achar depois, né? Eu acho que são coisas assim importantes
Eles tiveram que checar todos os postos para uma semana depois mandar a bandeja de prata de segundo lugar para o Volmir. O Volmir também não citou, nas falas tua, Rafael, a segunda lugar da Maratona de Porto Alegre, que foi sempre as maratonas sempre eram um problema, e a família lembra disso, porque ele vomitava muito e tinha enjoos, e se tinha dificuldade de descobrir isso. Não citou a Maratona de Curitiba. Maratona de Curitiba, imagina, eu fui lá, fomos na casa do meu cunhado, ficamos lá treinando, andando de moto, para ver o percurso, conhecer tudo. E o Volmir liderava a maratona com 500 metros, gente. 500 metros, faltava 200. E aí teve que parar para vomitar. Tinha vontade de pegar e carregar ele, mas não dava, né? E parou e infelizmente, o segundo lugar passou ele e perdeu por questão de metros. Uma prova que na época já tinha um bom dinheiro, né? Mas era uma dificuldade que a gente tinha, principalmente com a questão do vômito que ele tinha e que depois foi passando com o tempo, com a experiência e tudo mais. Eu confesso, a família principalmente, que eu sinto mais falta das festas que tinha na família deles do que muitas vezes das provas que não eram tão fáceis. Porque eu ia lá ajudar a carnear porco, né, Luiz? Assar a carne, o Nilson até hoje deve ter problema, porque ele foi comer preparei um ubre de novilha e quando ele comeu, se sentiu mal, né? Então, uma vivência muito grande com toda a família e é uma relação assim que a gente teve praticamente de pai para filho durante muitos e muitos anos, né? E poder dizer assim com orgulho, ele é o recordista da maratona até hoje, ninguém chegou lá. Ele tem o recorde dos 5 e 10 até hoje. O melhor gaúcho na São Silvestre até hoje. Há uns anos atrás eu estive em Berlim e mandei uma foto, estava tendo uma maratona lá, ele disse, não, mas eu participei dessa maratona. Gente, o colono foi a Nova York, treinou no Central Park de noite. É uma área totalmente perigosíssima. Ele treinava de noite porque era muito tranquilo. E ele foi e voltou. Foi para Berlim e voltou. Morou na Espanha, morou na Bolívia, gente. E hoje a gente teria medo. Aí você vai olhar o que tudo esse menino teve possibilidade de viver, né? E de exemplo que isso pode significar para o esporte. Eu acho que o pessoal que hoje faz corrida de rua, aproveitar que o secretário está aqui junto, uma das coisas que a gente sempre trabalhou aqui, esse ano eu não vi, secretário, a competição da Semana da Pátria de mini-mirim, de pré-mirim, porque são lá nos pequenos que a gente começa a plantar. Eu gostaria de fazer publicamente o pedido que isso voltasse, porque nós precisamos dos nossos jovens tirar do celular, tirar do vício, tirar das coisas, como é a corrida de rua e tudo mais. Mas temos que ter cuidado com os profissionais de corrida de rua também, tem um perigo muito grande, e que a gente tinha que sempre com o Volmir, que o trabalho, o volume de trabalho de corrida, facilmente aumenta o tamanho do coração. E isso é um trabalho que tem que ser acompanhado e muito bem orientado. Então, os profissionais que trabalham com essa meninada não podem esquecer de observar isso com exames regulares, para que a gente não tenha problema de saúde depois de adulto. Como eu disse, eu acho que eu acompanhei ele no mínimo uns 20 anos em competição, depois mais a distância. Eu não esqueço nunca da Dona Lídia aqui, uma competição que também não falaram, né, Volmir? Tu não falou que ficou em segundo lugar em Tramandaí? Nós saímos de Porto Alegre no dia, com ônibus, toda a equipe da Sujipa, e o Lewandowski, que era outro corredor muito bom em maratona, vinha aqui, Volmir,
eu preciso ganhar essa prova porque meu filho está doente, não sei o quê. O Volmir liderando, ele simplesmente fez uma baita sujeirada, cortou uma esquina toda. O doutor Edivaldo tentou trancar ele, porque ele simplesmente cortou. O Volmir, deixa, ele precisa, sabe? Esse é o coração desse menino que não era só resultado e ele só ganhava uma prova quando ele realmente estava muito melhor que os outros, e sempre na lealdade, na honestidade, no respeito, né? Na camaradagem. Então, acho que o exemplo que fica do Volmir, eu acho que o Gustavo e a Helena devem encher o peito, né, de orgulho. Cláudio também. Cláudio, talvez, a gente lembra, eu mandava ele levar as notícias para o jornal, e aí os dois se aproximaram e acabaram casando junto, né, porque ela era secretária do jornal A Integração, e aí começou toda essa vivência e constituir essa família maravilhosa. Eu deveria citar, assim, já citaram quem doou tênis, mas pegar Lajus, outros prefeitos, imagina, tinha prova em Sarandi, como é que a gente vai? Vamos com o meu carro, vamos com o carro, alguém emprestava. O Lajus emprestava muitas vezes o carro para o vôlei, né, Lajus, a caminhonete. Assim a gente teve que sempre buscar possibilidades. Na época do Colato também, uma ou outra, porque... E aí, eu acho que o município de Horizontina está num estágio que pode, e já está hoje, né? Nossas equipes de voleibol do município e outras equipes já estão competindo muito mais, né? A vice-prefeita, eu acho que temos que deixar esse registro. Nós já temos uma estrutura boa de competição, de possibilidades, mas que cada vez mais se entenda que esse investimento que se faz, transportando jovens para competir, para ir participar, para ter essas vivências e essas oportunidades, vão fazer com que muitos possam um dia estar sendo homenageados aqui, né? Nós, além da Jéssica, que foi muito tempo atleta da Sujipa, com resultados, com marcas importantes, nós temos hoje a Paula Amor, que joga no Fluminense, nós tivemos outras pessoas assim, não cabe aqui citar porque os homenageados são eles, mas que, através dessas possibilidades, desde pequeno, puderam representar muito bem o município de Horizontina e, principalmente, ter essa vivência. Imaginam o que o Volmir sempre pôde passar para os seus alunos nas aulas que ele dava, pela vivência que ele teve, e assim por diante. Então, acho que bom que nesse momento estão sendo feliz a ideia de homenageá-lo, né? E que mais possibilidades, mais jovens de Horizontina possam ser cada vez mais e melhor preparados por uma coisa tão sadia, tão necessária e com tanta importância para o desenvolvimento humano. Então, eu quero agradecer aí esse convite, essa possibilidade de falar, né? Porque a gente viveu isso e, como eu disse, muitas vezes em viagens de volta, e o Volmir sabe disso, a gente vinha dizendo, foi a última, porque aí tinha vindo o vômito de novo e a gente fazia os exames e não conseguia descobrir o que era, e a gente tinha que ter a responsabilidade que isso também podia levar a uma coisa mais séria. Então, eu acho assim, precisamos sim ter uma estrutura, ter um atendimento, ter um médico acompanhando, porque também, do jeito que a gente fazia, sem, aliás, arriscando demais, também a gente não pode fazer. Então, o meu agradecimento especial pela oportunidade, parabéns Volmir, Helena, Cláudia e Gustavo e a Helena, que estão seguindo os passos de profissional da educação física, né? Gustavo ainda tentando ser atleta também, né, Gustavo? E eu acho assim, a família, seguramente, né, Volmir, foi um esteio, o Luiz deve ter ajudado
fazer um monte de coisa em casa que tu não tinha tempo para ajudar, a Nilson e as meninas também. Também, né, a Mariene e tudo, mas foram atletas, foram comigo a Novo Hamburgo nos anos 74, 75, já competi. Então, isso faz muito tempo. Então, é uma história assim que a gente pôde viver e não é só com o Volmir. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e parabéns, vereador Rafael, pela iniciativa de ter homenageado uma pessoa que fez tanto no esporte por Horizontino. Obrigado. Com a palavra neste momento, a senhora Jéssica Centenaro Sausen, atleta que treinou com Volmir e obteve destaque no atletismo, para fazer uso da palavra. Bom, boa noite a todos, boa noite aos integrantes da mesa. Eu confesso que eu fui pega de surpresa com essa fala, né, senhor vereador? Mas preparei uma falinha, daqui a pouco não vou preparar nada, deixar que o meu coração fale. Porque eu me sinto honrada com essa homenagem, mas aqui agora não é sobre mim. Mas eu sou um exemplo de que o esporte, ele é aquela velha máxima, o esporte ele é um transformador de vidas. E por que nós, pessoas, não sermos transformadores, instrumentos de transformação de vidas? E, para a minha vida, o professor Volmir foi um instrumento de transformação. Se hoje eu pude estudar, eu pude frequentar as boas escolas particulares, eu pude vivenciar o atletismo viajando para outros países, foi graças ao pontapé inicial do professor Volmir. Quantas semanas passamos juntos, treinando de segunda a sábado. Então, eu lembro muito bem que o professor abria as portas da academia dele para os nossos reforços musculares. O professor, ele ia para o estádio conosco. E ele não ia lá só para cronometrar o tempo, não, ele corria junto, né, professor? Me puxava, na época que eu fazia 400 metros. Vamos, Jéssica, vamos. E junto, e a minha meta era correr do lado dele, eu não queria ficar atrás. Então, eu acredito que essa persistência, eu tinha o professor, e tenho até hoje, como um exemplo de superação, de persistência. Eu acredito que o esporte, como transformador de vidas, ele traz disciplina, ele traz determinação. E eu sou transformada pelo esporte, porque sim, graças ao esporte, eu pude estudar, pude me formar em Direito. Hoje estou ocupando um cargo que muito me orgulho no governo municipal, mas se não fosse o professor lá no início, o professor Cedelmo também, por meio do CFJL, oportunizar bolsas de estudo, né? Se não fosse o doutor Lajus também, que muito me incentivou, pagava uniforme, lembra, doutor? Pagava passagem. Mas aqui hoje não é só sobre mim, eu sou uma consequência de um trabalho e que o professor Volmir acreditou. Porque quando a gente trabalha por meio do esporte, a gente não trabalha só com disciplina, determinação, a gente trabalha com os sonhos das pessoas também. E acredito que a Seora, que também hoje em dia é um baita instrumento para isso, que tu vê que faltam pessoas que incentivem. E o professor Volmir sempre foi isso na minha vida e na vida de outros alunos também. Tem mais pessoas que poderiam citar aqui, né, professor? Mas não estão aqui presentes hoje. Então, eu lembro que o professor, ele tinha aquele Uno verdinho, lembra, professor? Com uma listra rosa do lado, Uno 1000, e Uno Mille, verdinho. E ele ia para cima, para baixo, ele colocava, às vezes, nós entrava em 7 naquele Uno. Isso era atleta de tudo que é lado. E ele não queria saber, ia para cima, para baixo. Uma vez a gente foi a Porto Alegre, né, professor, para competir. E eu lembro que
aquele uninho, o professor foi ligar, não sei se foi não tinha ar-condicionado, imagino que seja o ventilador, e veio um monte de folha. Então, assim, o professor ele sempre deu o melhor dele, dentro das condições que ele tinha no momento. E eu sou extremamente grata por ele, porque, sim, ele faz parte da minha trajetória, e ele tem um coração gigantesco. Eu estou muito emocionada por esse momento e pelo Rafael ter me convidado para participar desse momento, porque realmente o professor ele é uma personalidade aqui de Horizontina e ele é também o maratonista de todos os tempos do Rio Grande do Sul. Uma bela homenagem. Muito obrigada. Queremos agradecer também ao Salatiel Weber, estúdio e produtora de áudio e vídeo, que faz a transmissão e a geração de imagens desta sessão solene. E neste momento, convidamos o homenageado desta noite, o maior maratonista gaúcho de todos os tempos, Volmir Herbstreit, para o seu pronunciamento. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer de coração a presença de todos vocês, todos que façam aqui presente. E realmente me pegaram de surpresa. E o senhor Rafael, eu acho que não precisaria tanto, né? Eu sempre cobro o Rafael, cara, eu sou uma pessoa normal, como qualquer um, tá? E só que eu tive êxito no que eu fiz. Então, assim, que nem eu vou imitar a Jéssica, vou cair um pouquinho fora da minha cola, vou começar por ela, porque realmente a Jéssica, até o Cidão nos acompanhava, essa menina nos 75 metros era um raio. Ela ficou vice-campeã brasileira na UNASE, ou campeã. Vice-campeã brasileira, nós treinamos aqui em Horizontina, no momento assim, quase até no meu caso, nós nem tinha calçado adequado para a competição. E essa menina aí hoje era para estar em Olimpíada, mas dentro da modalidade de 200 e 400 metros. Imagina, ela era com 14 anos, ela fazia 24 no 200 metros. Sabe o que é isso? E a campeã adulta brasileira fazia 22 e pouco. Então, assim, ela tem, só que daí ela foi para Sojipa, foi para Ubra, e eles decidiram e achavam melhor que ela tivesse mais resultado no lançamento de dardo. E outra pessoa, então, começando pelo contrário, que foi meu segundo pai, meu irmão, tudo na vida que eu tive, todos os momentos da minha vida, o diretor fez parte da minha vida. Todos os momentos. Desde que eu comecei a estudar no CFJL, eu fui um privilegiado da família, fazer o ensino médio num colégio particular, onde todos os meus irmãos estudaram, um colégio estadual. Aquilo que nós estávamos comentando, eu nunca fui um bom aluno, a minha melhor nota era educação física e religião, tá? E daí chegou um período que eu quero também agradecer, e no começo das séries iniciais que eu fiz, é o Getúlio Vargas, lá de Jacutinga, né? Tenho até o meu colega da primeira série, o nosso vereador Wilson, perdão. E tenho aqui presente o meu primeiro professor, Orlando Berger, tá? Já vou contradizer um pouquinho ao Buda, ao professor Cedelmo. Ele sabe quanto eu jogava, né, Orlando? Até, inclusive, eu sempre assim, eu comentando isso aí, eu dava meus adversários pro time. Eu pegava um goleiro e jogava sozinho contra, tá aqui o Wilson, para confirmar isso aí. E ele muitas vezes entrava no outro time também. E eu jogava sozinho contra os 10. E eu pegava a bola e ninguém me tirava. Mas tudo bem, passou, só tinha o goleiro. Então, e assim, lembrando também, aquela época foi muito difícil também. Eu tinha que caminhar 1,5 km para chegar na escola, era grama, gelo. Até inclusive, eu estava comentando com o professor Orlando hoje, eu nem tinha mais unha nos dedos de tanto tropeçar e bater e chutar.
e quantas vezes o professor Orlando fazendo fogo para aquecer nossos pés durante a aula, entendeu? Então, assim, são os momentos que foram bem difíceis, mas foram gratificantes, né, pela nossa trajetória. Depois, então, começou no CFJL, complementando ao diretor, e eu vou ir um pouquinho mais além. Todos os momentos que o diretor, desde da 8ª série, eu queria desistir, ele ia lá na minha família, não, ele não pode desistir, ele tem que estudar. E daí, assim, nesse projeto do esporte também, me lembro muito bem como se fosse hoje, daí teve essa competição que ele já falou para nós aí, até vou tirá-la um pouquinho. Ele fez um teste, ele mais o João Carlos e eu, né? Só que eu fiquei em terceiro, ele ganhou, o outro meu colega tirou o segundo e eu tirei o terceiro. Daí, complementando, o primeiro estágio era municipal, era aqui no estádio municipal. Eu corri de pé descalço nas Pés da Brita, era os 800 metros. Ainda ganhei, daí fui a Santo Ângelo, daí ele correu comigo lá também, né? Daí, só que eu perdi no final a prova e fiquei em segundo, não foi meu sonho de ir à final em Porto Alegre, que era tanto meu sonho de conhecer Porto Alegre. A primeira cidade que eu conheci, eu acho que foi 13 de Maio, né? Nunca me passou pela cabeça conhecer o mundo, né? Então, a partir dali que começou a trajetória. E daí, complementando, o Cedelmo já antecipou bastante a minha fala também, sobre a maratona, que foi a segunda maratona de Porto Alegre, que, inclusive, até eu tinha comentado na rádio essa semana, que eu liderei a maratona até... Estava 2 minutos na frente do segundo colocado, até os 25 quilômetros, aos 31 ele me passou. Daí eu tive um desgaste muito grande de não ter ingerido água, coisa e tal. Aquilo que o Cedelmo comentou, que eu até então achei que era o meu último momento de atleta que estava começando. Por quê? Chegou aos 39 quilômetros, a única coisa que eu me lembro que eu me agarrei num poste e passou o terceiro colocado. E nesse momento o Cedelmo estava acompanhando com um carro, né? E eu fui acolhido por ele. E eu chegando no Parcão, que era o ponto de chegada, a transmissão, vai chegar o campeão, está chegando o campeão, vai chegar a 3 metros. Eu achei que era eu, só que não era eu. Eu cheguei de maca lá. E daí até então, assim, foi um momento muito difícil mesmo. A única coisa, eu ainda conseguia pensar um pouco depois que eu acordei na minha família, porque estava sendo transmitido pela rádio, né? E me lembro, assim, eu numa maca, dezenas de pessoas ao redor, e o Cedelmo com aquela camisinha azul do colégio, de um lado para o outro. Imagina a situação e o momento que esse cidadão, esse professor passou, entendeu? E chegou o momento que me pegaram, botaram dentro de uma ambulância, levaram no hospital de clínica. Chegou lá, assim, dezenas de pessoas mortas, dando tapa no outro, passando rolinho. Então, a situação foi bem complicada. Daí, chegou um período lá que eu só dizia água, eu queria água, entendeu? Daí me botaram no soro, em questão de 3 horas, tomei uns 3 litros de soro, comecei a reativar. Mas até então, eu achei que era o meu último momento mesmo, entendeu? Eu, até desculpa comentar, eu podia me pegar, me cortar, eu não tinha mais sentido no meu corpo, em nenhum momento. Daí, nesse mesmo momento, a partir dali, o técnico da Sujipa, o Hélio Caraveta, que depois foi meu técnico por 10 anos, tem prova o Cedelmo também, né? Ele deixou toda a equipe dele lá competindo e foi me procurar. Daí, a partir dali, continuou um laço entre nós, né? Daí ele já convidou para nós fazer uma participação na Sujipa, daí deixaram, 2 semanas depois nós voltamos para lá, né, diretor? Daí nós voltamos para lá, daí conhecer a Sujipa, e com um novo clube, coisa e tal. A partir dali começou um trabalho profissional a nível de competição em um centro maior, tá? Então, assim, o primeiro passo, e continuou sendo, graças a essa pessoa enorme aqui, em todo sentido na minha vida, volto a falar. Depois, quando eu voltei a Horizontina também, ele me fez eu fazer educação física, ele fez estudar, a excelentíssima também, ele deu um empurrãozinho nela, né? Então, em todos os sentidos, ele fez parte da minha vida. E sou muito grato a ele também. Então, assim, o que eu vou contar? Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês dos momentos que eu tive, tá? Os momentos bons também. Daí, a partir dali, eu comecei a ficar um período em Porto Alegre, voltava para Horizontina.
Só que as 2 primeiras semanas que eu fiquei em Porto Alegre, eu não conseguia dormir. Cara, daí eu voltava para Horizontina, dormia uma semana, voltava para lá. É que mudou o período de trabalho, né? E daí, também eu, criado no interior, eu não tinha assim, uma tranquilidade que eu sempre tinha aqui. Daí vou complementar um pouquinho mais da agora na segunda maratona. Não, foi a primeira que eu ganhei em Porto Alegre. Daí, em 87, eu não fiz maratona, o CEDELMA já complementou a maratona do Rio. E daí essa foi a maratona que eu acabei desistindo. Tá? Daí, então, esse é outro momento aí da maratona de Porto Alegre, inclusive o Hélio Caraveta, até eu convidei ele, eu acho que ele hoje não pôde vir. E daí ele me levou na casa, a maratona a princípio sempre começa às 7 da manhã, né? Só que tu tem que acordar às 4 da manhã, para um período tomar café, despertar o corpo, coisa e tal. Só que aquela noite eu não consegui dormir nada, entendeu? Daí a minha ideia era que eu ia largar a maratona, ia parar durante o percurso, ia dormir dentro da Kombi da Sojipa, porque eu estava tão cansado. Imagina, você, cansado, adversário, correr 42 quilômetros, e tu tem que estar bem, né? Então, daí a partir dali, fomos para a prova normal, e daí, claro, tu esquece um pouco o mundo, tu renova as energias. Chegou nos 20 quilômetros, caiu água, aquelas ruas alagadas. Bom, tu cansado, com sono, o corpo pesado, tênis molhado. Cara, concluindo, sagrei campeão, tá? Então, assim, esse foi um dos fatos mais importantes também, claro, como muitos outros. E a partir dali também tem uma outra prova que foi em 88, até eu nem coloquei, muitas vezes a gente deixa de colocar também, né? Porque, pensando em falar também, foi a meia maratona da Independência em São Paulo. Depois da São Silvestre, é a mais importante do Brasil. Larga na Avenida Paulista e chega na Avenida Paulista. E daí nosso diretor da Sojipa, como eu já estava correndo mais ou menos, né? Tem aquela prova importante no Brasil, que é uma das mais importantes do Brasil, e tu vai competir. Daí, tá, tudo bem, foi em 88, o tempo da informatização era esse aí, né? Antes era a máquina de digitar, como é que era, o Xerox? Não? E daí eu e o Hélio pegamos o avião em Porto Alegre às 10 da manhã, às 8 da manhã, chegamos às 10 em São Paulo, às 13 largava a prova. Daí nós chegamos lá, olhando o jornal, coisa e tal, todo o destaque para a mini maratona da Independência, coisa e tal. Daí chegou, eu tenho que falar mais perto. Daí chegamos lá para retirar o número. Não, tu não está inscrito. Como não está inscrito? E vocês têm o Xerox da... Não. Daí, como é que não? E daí a gente achava que sempre jeitinho de brasileiro consegue dar um jeito, né? Não, e não tem como tu participar. Como que não, cara? Nós viemos de Porto Alegre, imagina, o transtorno, a viagem aérea, voltando, tudo. Tá, tudo bem. Então, meio-dia nós vamos dar o retorno, ia ter reunião com a organização, né, e coisa e tal. Daí, perto do meio-dia, vai estar liberado para competir. Até foi um atleta, inclusive depois foi meu colega, e o número 99. Tá, então tu vai com o número 99, daí o organizador da prova disse assim, mas que tempo tu quer fazer? Eu disse, eu vou fazer 1:06. Cara, tu não vai fazer 1:06. Não, eu vou fazer 1:06. Não, se tu fizer 1:13, não, eu disse, eu vou fazer 1:13. Mas 1:13 vai ganhar, então eu vou ganhar. Então, a partir dali, eu consegui ser inscrito, largou a prova, eu liderando a prova, daí eu me imaginando, ainda eu treinava em Horizontina, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, naquele estado, lá do interior, liderando aqui em São Paulo, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, cara? Daí eu tinha pegado um costume com o João da Mata, que era um atleta, né? E eu não costumava olhar para trás, olha para trás quem está com medo, né? Daí, lá para o 12º quilômetro, encosta o grupo. E eu normal, tranquilo, assim, né? Só que era 3 da tarde, um calor. Daí eu pensei, será que eu botei minha estratégia fora? Daí chegou o grupo, começaram a conversar, coisa e tal. Daí correu o 15º quilômetro, era 21, né? Daí o cara disse, primeiro estava liderando outro cara, dele chegou e foi, avançou uns 20 metros, o Arthur, e disse,
o Arthur não vai aguentar. Ele correu a meia da Gonzaguinha, final de semana, ele vai cansar. Daí chegou o 18º quilômetro, nós estávamos no grupo dos 6, daí ele disse, ó, pessoal, se alguém está em condições, tem que ir. Daí foi que nem eu dizia, tchau, estou indo, né? Só que fiquei em segundo ainda, tá? Mas fiz 1:06, como eu tinha prometido, e foi uma das provas mais importantes do Brasil, tá? E eu digo assim, muitas vezes falta de experiência, conhecimento também, né? Mas foi muito legal. E outra prova muito importante também, eu vou só ressaltar um pouquinho, tá? Para nós não prolongar muito. Foi um destaque também a prova do 5 e 10 mil do Troféu Brasil. O que é 5 e 10 mil? São 5 quilômetros na pista, oficial. As 20 melhores marcas do Brasil, é feita uma convocação para existir a competição do campeão brasileiro. Tá? E eu liderei a prova inteira nos 5 e nos 10, perdi no final também. Tá? Isso foi em 89. Então, eu acho que também, querendo ou não querendo, eu não tinha pista para treinar, a minha pista era aqui ao redor da praça, que eu tenho marcado ali, que fazia a volta, chegava ali onde está o Oswaldo, ali dá os 400 metros, subia, descia, fazia a curva. Então, apesar dos apesares de nós não ter pista, conseguir em 4º lugar no Brasil, eu acho que isso também é um fato muito importante. E nesse mesmo termo, a situação aí, eu fiquei 2 semanas no Rio treinando. Daí, o ano de 89, eu não fui, isso foi o 4º lugar no 5, 10 mil, foi no 1990. Daí teve essa mini de São Paulo de novo. Tá? Daí quem acompanha, que tem um pouco mais de idade aí, que nem a minha, 1900, você lembra do Rolando Vera, o baixinho equatoriano, né? E o brasileiro, o Valdenor dos Santos, ele estava liderando, perdeu no final, né? E na Avenida Paulista ali. Bom, eu fui lá, como tinha sido todo 4º no Troféu Brasil, eu já tinha me programado para ir direto a São Paulo. Cheguei lá em São Paulo, concluindo, largando a prova. Tá? Agora é a mesma história, mas só que ali é um pouquinho diferente. Largou a prova, novamente fui embora, liderando a mesma situação que nem eu estava conversando com vocês aqui. Chegou nos 15 quilômetros, onde vai depois na avenida lá embaixo e volta. Daí vinha o Vanderlei, que é aquele atleta olímpico, ficou 5º lugar nessa prova, o Valdenor, Adalberto e... Tá, eram esses 4. Encolhidinho, assim, estavam uns 500 metros atrás de mim. Daí na Avenida Paulista, onde desce, sobe, o que eu quero comentar para vocês? Que as situações que a gente passa como atleta, tu tem que resgatar alguma motivação, buscar energia, entendeu? Daí passa tudo pela tua cabeça também. Daí, faltando em torno de 6 quilômetros, quando eles fizeram o retorno, eles estavam mais de 500 metros atrás de mim. Só que daí, quando eu entrava na avenida para subir o lado da Brigadeiro no outro lado, ela descia, daí tu subia, ali faltavam uns 3 quilômetros. Olho com o canto do olho, os 3 encostados, uns 50 metros atrás de mim. Daí pensei, botei a prova fora. Daí comecei a me motivar. Eu subo bem. Se eu subir na frente... eles vão ter que subir. Daí na descida eu descia mal. Daí, mas então... E se eles não me pegar na descida, depois tem outra subidinha, não me pegam mais. Mas no que deu, assim, para na 13 de maio, que fazia o retorno, faltava mais 1.200 metros, o Valdenor me encosta em mim. Pô, era a maior revelação do atletismo brasileiro. E ele tinha sido 2º na São Silvestre aquele ano. E daí a Avenida Paulista lotada, e vamos Valdenor, e eu não queria deixar ele abrir, né? Daí chegou um momento que eu dei uma aliviadinha, mas parece que aquilo veio uma energia muito forte, assim, e parecia que eu estava caminhando. Daí corri uns, questão de 100, 200 metros atrás, daí pensei, não, essa prova ninguém me ganha. Concluindo, ganhei a prova, bati o recorde da edição, entendeu? Então, assim, desculpa eu compartilhar isso aí, é os momentos de história, entendeu? Então, assim, eu digo, todas essas situações... claro, tinha muito treino, tá? Só para vocês terem uma ideia, a nível de treino, dava em torno de 40, 45 quilômetros diário, 6 treinos na semana, 12 treinos na semana, equivale a ir aqui a Santa Rosa todos os dias, assim, e não era num ritmo, era um ritmo em torno de 17, 18 por hora. Concluindo, um mês dava em torno de 1.100 a 1.200 quilômetros.
Até hoje eu estava analisando, já se imaginaram a Porto Alegre uma vez por mês, ir e voltar correndo? Ou ir daqui a São Paulo correndo uma vez por mês? Então, assim, é muito treino. Foi assim, realmente, eu digo, não é uma pessoa normal, um trabalho normal, entendeu? Eu acho assim, eu totalizei um período ali, eu tenho todos os meus treinos anotados, eu fiz mais de 200 mil quilômetros em treino, entendeu? Então, assim, e outra coisa que eu digo, pelo menos a minha fase de treinamento e recuperação, eu estava terminando o treino hoje, já estava pensando no de amanhã, já estava entendeu? Sempre vivendo só aquilo que eu estava fazendo. Inclusive, eu tinha marcado essa fala para dizer, tinha uma subida, eu não vou ser perdido por você, quem vai devorar vai ser eu, vou te devorar, entendeu? Sempre a motivação, chegava naquela subida, não, tu não vai me vencer, quem vai te vencer sou eu. Então, assim, todo momento eu estava buscando uma coisa melhor e para melhorar. E, claro, complementando ao CEDELMO, primeiro momento, que eu vinha de Boa Vista lá para a aula de manhã, e o meu cronômetro era um relógio de ponteiro. Daí eu tinha que esperar ele chegar no zero para sair, porque, entendeu? E cada momento eu tentava melhorar todos os percursos. Então, assim, eu sempre ia buscando algo a mais, sempre dando um pouquinho a mais. E daí, a partir dali, também, as competições começaram a surgir, como já foi falado antes também, né? E daí, um outro momento que foi... que eu quero ressaltar também foi a meia maratona de Buenos Aires. Naquele ano, então, já começou a dar uns prêmios bons, né? Era $1.800 para o campeão. E só que, até então, era 1.800, 1.200, e 800, e assim sucedia. Eles tinham um atleta, o Antônio Cílio, que estava morando na Itália, fazendo uma preparação lá. Ele tinha feito a terceira melhor marca do mundo nos 5.000 metros, 13:25. Bom, o que é que eu fui fazer lá? Então, eu fui lá para tirar o segundo lugar. Como é que eu vou vencer o cara? Assim, na marca, ele tinha 40 segundos melhor que o meu. Então, assim, é uma coisa automática. 10.000, tu tem uma marca, só se tu está muito bem ou está muito para superar essa marca. Bom, chegando lá, largou a prova. Não sei se a maioria conhece ali o Belisco, né? Lá em Buenos Aires, largou a maratona e a meia. Eu já fui conformado para tirar o segundo lugar, entendeu? Daí, no primeiro período, no Belisco, voltava os primeiros 10 quilômetros. Eu encostava nele, ele ia. Eu encostava nele, ele ia. Daí, no que fez o retorno lá, que tinha que voltar mais 10,5 km, tinha uma subidinha. Eu subia muito bem, ninguém subia igual eu. Pensei, vou fazer um teste contigo. Se tu tá bem, tu vai vir comigo. Daí eu encostei nele, né? Passei por ele, ele não reagiu. E subi, daí pensei, não pode ser verdade. Tá comigo hoje. Daí aguardei ele, corremos 500 metros junto. Tinha outra subidinha, pensei, daí, ao natural, ele não veio. Pensei, me desculpa, estou indo. E graças a Deus ganhei a prova e deu tudo certo. Então, assim, desculpa compartilhar esses momentos, né? Mas eu acho que são fatos importantes também, entendeu? Outro momento também, quando eu estive em Barcelona, eu só vou dar assim, daí eu vou complementar um pouco, não vou me estender muito, todo mundo tem um compromisso também. Eu fiz 2 temporadas em Barcelona, Espanha. De 20 provas, eu venci 17 e bati 15 recordes, entendeu? E até então, eu fui para Barcelona em 92, o ano que foi a Olimpíada, e até eu tinha a chance de fazer o índice, tanto é que eu cheguei lá, bati o recorde gaúcho do 10.000, bati o recorde da competição, daí teve um outro 20 quilômetros, a meia maratona, eu baixei 3 minutos o recorde lá, uma cidadezinha perto de Barcelona, Espanha, e daí tinha uma maratona em Turim, onde seria a seletiva para o índice para o Mundial, para a Olimpíada, né? Só que nesse período eu tive uma lesão no joelho. E eu continuei tomando anti-inflamatório e não estava conseguindo treinar, e o Hélio todo empolgado, entusiasmado, nós vamos lá, nós vamos treinar, nós vamos ganhar. Só que uma coisa me dizia, daí
eu estava tomando anti-inflamatório e não estava conseguindo treinar legal. Daí a gente fez o investimento, comecei a correr legal, mas chegou um ponto que me travou, entendeu? Travou, não consegui reagir, daí tudo bem, daí voltamos para casa, não deu para fazer, daí no mesma semana teve a Maratona de Madrid. Daí fiz a inscrição na Maratona de Madrid, as mais importantes do mundo. Imagina um prêmio, claro, hoje falando em dinheiro, era $30 mil o primeiro prêmio, 20 mil o segundo e 10 mil o terceiro. Daí chegou nesse estágio aí, largou a prova, eu em 10º, eu comecei a crescer, 7º, 6º, aos 32 quilômetros eu estava em 3º, e buscando o primeiro e o segundo, e como lá daí os últimos quilômetros sobe e desce, e daí comecei a ter muita cãibra, não é desculpa. É o fato que eu vinha tomando anti-inflamatório, entendeu? E daí perdi. Daí o que eu ia fazer? Eu tinha levado $3 mil junto, tá? Um período depois, já tinha gasto $2 mil lá na Maratona de Turim, e estava ficando sem dinheiro, né? Daí o Hélio e a família dele foram fazer uma viagem pela Europa, e eu comecei a pesquisar a prova em Barcelona. Daí comprei a revista Grande Fundo Internacional Sete Águas Valência, Espanha. 1.200 pesetas, equivalente a $1.200, né? Só que a minha despesa já era $100, né? Eu fui lá para tirar o 10º, para garantir, né? Daí, concluindo, antes disso, teve uma competição em Valência, Espanha. Teve uma competição lá, Maratona Internacional. Aqui é internacional? Vou lá. Daí eu e o Hélio pegamos um trem que dava 500 quilômetros de Barcelona, Espanha. Lá, mais de 5 mil atletas. Era Maratona Internacional Adidas, 20 quilômetros. Largou a prova, meus amigos, eu achando que ia ganhar a prova. Aquele grupo de 5, 6 lá, eu encostava, os caras iam, vinha outros iam, e chegava neles, os outros iam. E briguei assim até o 15 quilômetros. Concluindo, fiquei em 4º lugar. Chego lá, o Hélio pulando, comemorando, disse, mas para, Hélio, o que tu quer? 4º lugar? O que é isso? Volmir, tu não sabe o nível da prova. Ficou um marroquino, um português, um marroquino, e daí ficou eu, né? Pô, eu fiz, só para vocês terem uma ideia, 59 nos 20 quilômetros, entendeu? E o cara ganhou questão de 15 segundos, né? Daí, concluindo, desculpa eu ressaltar isso e voltar a isso que foi, daí tudo bem, né? Aquela prova lá em Valência, daí eu estava em Barcelona sozinho, fui treinar, ainda de manhã, no sábado de manhã, a prova era no domingo, me deu enxaqueca, fiquei com medo de morrer lá em Barcelona sozinho, deixei a porta do apartamento aberta, não enxergava, atrapalhou os olhos, perdão. Daí peguei o trem, fui até Valência, de Valência eu tinha que pegar mais um trem, que dava uns 20 quilômetros, no interior. Eu cheguei em torno de... Saí de manhã de Valência, a prova era às 7 da noite. Para vocês terem uma ideia, 7 da noite, 35 graus. Cheguei lá de manhã, desci que tinha do trem, até pedi para o maquinista lá como é que separava, coisa e tal. Tinha que caminhar mais 3 quilômetros para chegar naquele povo lá, que era um município tipo Vila Cascata, assim, que só que era um centro, né? Daí um cara me ofereceu carona, me entregou lá, chego lá, era às 11 da manhã, já o pessoal esperando a prova às 7 da noite, cheio de arquibancada e coisa. E eu, tudo bem. Daí ainda era o 3º andar. Daí olha assim aquele troféu bonito. Desculpa se der, não é que eu só pensava na minha mãe, né? Eu pensei, imagina a minha mãe com esse troféu lá em casa, né? Só que não me dei conta. Chego lá em cima, estava todos aqueles que ganharam lá em Valência. O 3º na Olimpíada, que tinha sido a Olimpíada nos 5 mil, o 4º que foi nos 10 mil, o campeão europeu. Pensei, meu Deus do céu, não vou ganhar nem os 100 peseta que eu precisava para essa viagem. Daí me botaram com um português, que tinha o Juvenal Ribeiro, que tinha ganho o ano anterior, me botaram junto porque nós falávamos a mesma língua. Daí eles pegaram nós numa van, levaram nós para o interior. Claro, tipo, lá é hostal, né? Não é hotel. Para nós descansar de meio-dia e as refeições lá. Daí eles me botaram com esse português. Meu Deus do céu, cara. Eu sempre tenho o costume até hoje de dormir. Cara, eu não deixei aquele cara descansar. Eu fiquei o tempo inteiro
conversando, investigando de treino, de trabalho, como faziam, o que não faziam. O meu trabalho estava tudo errado, entendeu? O meu trabalho estava tudo errado. Não, no que terminar essa prova, eu vou seguir esses métodos de treino deles. Daí, concluindo, assim, ó, é um povo, até vocês podem pesquisar, Grande Fundo Internacional, 7 Águas. Eu acho que tem 60, 70 edições, assim, o nível é muito forte, muito mesmo. Largou a prova, era 7 da noite, quente para 30 e poucos graus. Aquela multidão ia a 3,5 km, voltava, fazia o retorno e voltava mais 3,5 km. Daí até os marroquinos lá, a gente conversou antes da largada, daí o treinador disse, vamos tomar um café. Café? Não, nunca tomei, né? Não sei se foi aquilo que me fez a diferença depois também, né? Tomamos um café, não sei se ele se arrependeu também, né? E largou a prova, cara, eu entre os 5, cara, eu não acreditei. Daí na primeira vinda, que era 7,5 km para ir e voltar, e mais 7,5 km, tu mergulhava dentro da vila, assim, aquela multidão, assim, te esperando, né? E estava o campeão europeu, que era da Espanha, entendeu? E daí, no palco, aí vem o campeão europeu, Martin Fiz, e não sei o que, era a Espanha, né? Meu Deus do céu. E eu em segundo lugar. Eu não acreditei. Daí, no que saía, subia, e o marroquino que tinha ganho em Valência estava no meu lado. Daí a gente até pegou água, você trocou água, coisa e tal. Daí ele não veio comigo na primeira subida, porque eu subia muito bem, entendeu? E daí descia, daí subia. No que desceu o espanhol, estava uns 50, 60 metros na minha frente. Só que eu descia mal, e os últimos 1.700 metros descia. Daí, cara, eu, de repente, assim, no que terminou a descida, que fazia o contorno, o cara travou, cara. Eu pensei, não acredito. Mas daí eu emocionava, mas eu desço mal. Será que tem alguma coisa errada? Não pode, cara. Imagina, tinha mais de 10 mil atletas participando daquela prova. Daí comecei a me motivar. Não, se eu subir na frente, ele não me pega mais. E realmente, subi na frente, abri 30, 40 segundos, ganhei a prova. E assim, foi um momento muito marcante, eu digo assim, a nível de competição e o nível que estava. Porque hoje, lá na Europa, tu pegava assim 20, 30 atletas que iam para o Mundial ou para a Olimpíada. Aqui no Brasil, a gente engrandece a São Silvestre, mas se vem aqui 1 ou 2 campeão, atleta olímpico que vai para a Olimpíada ou vai para o Mundial, então assim, o nível era muito forte. E tive a felicidade, eu fiz a 3ª melhor marca de todas as edições. Se eu soubesse, quem sabe até eu poderia ter melhorado, tá? Então, assim, isso foi eu acredito, um dos momentos mais importantes da minha vida também, de superação, de entusiasmo, de acreditar em mim mesmo, né? E não que todos os outros fazem está certo, muitas vezes o nosso trabalho está certo, só falta acreditar também. E daí, consequentemente, depois na maratona em Barcelona, uma das maratonas mais importantes, era o mesmo percurso, a primeira maratona pós-olímpica, que foi em Barcelona, largava e chegava no mesmo percurso, eu não tinha conseguido o índice, por motivo da lesão também, e só para vocês terem uma ideia, eu fiz 1 segundo a mais que o campeão olímpico no mesmo ponto e na mesma chegada 1 ano depois. Então, ali daí eu já ganhei a maratona, nos quais eu tenho recordes gaúchos 5.000, até os 20 quilômetros também são a melhor marca do Rio Grande do Sul, os 21 também é. Mas como não é oficial, o que eu considero? Prova oficial é registrada com federação, entendeu? Não é qualquer prova que a gente pode considerar. Então, pessoal, isso aqui foi um pouquinho da minha história, tá? Então, e eu queria agradecer novamente a todos, tá? Ao diretor pelo empenho dele, pelo acreditar em mim, as pessoas que colaboraram com todos os momentos e situações. Eu me lembro que também, quando nós viajava, a nossa fonte de informações era o Edivaldo Auler, o único que tinha telefone na cidade, a minha família vinha buscar informação. Assim como os momentos eram difíceis também, a comunicação, deu comunicar a minha família, eu estava lá naquele mundo sozinho, tinha que mandar uma carta 3 semanas antes para nós se encontrar um dia para falar no telefone. Um momento também que eu posso falar,
agradecer a minhas irmãs, tanto a Genesi como a Mariana, que se empenhavam muito quando eu vinha para a cidade na alimentação. E um momento muito marcante também, que praticamente eu fiquei 8, 10 anos sem ter Natal e Ano Novo e sem ter aniversário. Eu estava sempre fora. E um momento marcante também, até o tempo do meu pai, que ele teve, nesse período que eu estava fora, 4 anos, ele teve um AVC, estava de cama, mas mesmo assim eu toquei minha vida, tive que acreditar. Ele fazia os rabisquinhos dele, dizendo que estava bem, entendeu? Tentando escrever as cartas dele. E um momento desses, a Genesi, tá? Era bem no meu aniversário, ela me mandou uma carta no costume normal, tá? As cartas, e daí ela disse assim, como era dia 19 de julho, meu aniversário, tu só vai abrir dia 19, tá? E eu e o Hélio, nós tínhamos ido na França competir uma prova, e nós chegamos 1h, daí eu abro aquele cartão, cantando os parabéns. Eu acho que nesse momento também, né, a família não tinha como nós se comunicar, e foi difícil também, até a própria Cláudia, a nossa comunicação, né, tinha que marcar um horário para nós conversar e coisa e tal, junto com a família. Então, assim, não era fácil a comunicação. Opa, desculpa. Esse mundo lá, que nem até o Cedelmo comentou, que eu fui a Nova York, realmente eu fui a Nova York, mal apenas sabendo falar português. Imagina eu chegar no aeroporto de Nova York, me deslocar lá, e complementando o Cedelmo, um amigo meu em Porto Alegre me deu a cinta, onde tu poderia pôr o dinheiro, né? Porque muitas vezes deixar no hotel, no lugar, é complicado. E eu coloquei todos os meus dólares na cinta e fui correndo no Central Park, de noite. Onde é um dos pontos mais criminosos de Nova York. Mas, graças a Deus, assim, os resultados poderiam ter sido melhor, mas só que nós nunca fazíamos um trabalho específico. O que tinha de prova, conforme o momento, conforme a situação, a gente ia participando. Então, eu quero agradecer de coração ao Rafael, a toda a Câmara, a todos aqui presentes, a família minha aqui, aos amigos que estão aqui, porque realmente compartilho com vocês e podem contar comigo em todos os momentos. Fico muito feliz mesmo, só que não tem necessidade dessa tanta homenagem. Eu acho que, para mim, é um fato normal, real, só que aconteceu, entendeu? E sempre dei o meu melhor para dar o meu melhor também, tá? E agradeço a todos, tá bem? Então, aos colaboradores, que são muitos, até eu sei que mencionar aqui é complicado, mas o doutor Lajus também, na minha época como atleta e depois como professor, ajudou muito também, entendeu? Muitos alunos, ele pagou bolsa, incentivou, eu levei mais de 10, 15 alunos para o Colégio Logman, e ele sempre deu incentivo. Não, deixa eu ver com meus colegas, quanto é que tu precisa? Ele pegava 10, 15, 50, 100 reais. Tu precisa disso, se precisar mais, me avisa. Eu vou ver com meus amigos. Então, assim, um parceiro também em todas as situações, em todos os momentos, que fez engrandecer e evoluir nosso esporte. E aquilo que eu digo, uma planta cria outra. O Cedelmo deu isso. Hoje eu consegui passar um pouco para a Jéssica, assim como os outros atletas. Então, eu acho que isso falta... É só trabalhar com engajamento que dá tudo certo. Agradeço a todos, a presença de todos, muito obrigado, e no que precisarem podem contar comigo. Antes de termos a fala da vice-prefeita Zuleika Wenner, representando o senhor prefeito municipal, pede uma parte o vereador Álvaro Calegaro. Vou quebrar o protocolo, não é normal isso acontecer, né? Mas eu quero relatar só 2 coisas. A primeira, que de Alzheimer, com certeza, o nosso homenageado não vai sofrer, né? Não, porque uma memória tão boa quanto essa, né? Relatar o nome dos companheiros e tempo e curva e sobe e desce, realmente é uma maravilha. E a outra é que você é um vencedor, né? Eu só queria aproveitar esse momento justamente para isso. Eu cheguei em Horizontina em 88, como veterinário, e eu atendia toda a região. E eu descia muito a cascata. E quando eu descia para lá, não foi nenhuma nem 2 vezes que eu via o colono correndo
naquela nossa estrada toda cheia de curvas e de pedras, né? Então, por isso que eu gostaria também de colocar esse momento, porque tu é um vencedor, né? Pela tua forma de agir, pela tua forma de ser e pelo teu empenho. E aquilo ali me marcou bastante. E um dia, então, eu estava descendo e eu não sabia quem era. Eu fui lá, Cascata, nós trabalhávamos com rádio amador, e eu fui perguntar onde é que era a propriedade de um produtor que tinha me chamado para um atendimento. E eu perguntei para a senhora que atendia o rádio amador, quem é aquele rapaz que corre na estrada todo dia aí? Não, ele é o Herbert, é o colono. E daí, mas ele mora onde? Não, tu vai lá na casa dele daqui a pouco. Era um atendimento lá do irmão dele. Né? Aí que eu fiquei conhecendo, então, o Luiz, a família dele, e o Valmir também, né? Então, é uma honra realmente a gente poder fazer uma homenagem. Acho que a Câmara está de parabéns. A gente poder resgatar uma história tão bonita que fica por nós mesmos aqui de Horizontina, muitas vezes despercebida. Então, a homenagem é justa. A você também, Jéssica, tá? Então, sinta-se homenageado, que tu é um merecedor. Tu és um vencedor. Com a palavra nesse momento, a excelentíssima vice-prefeita municipal de Horizontina, senhora Zuleika Joseli Venner, representando neste ato o prefeito municipal Jones Yen da Cunha. Boa noite a todos e a todas. Em meu nome, em nome do prefeito municipal, venho saudar a todos. Em especial ao nosso homenageado, Valmir, e a sua família. Me sinto privilegiada em homenagear esta pessoa inspiradora e exemplo para todos nós, fazendo um resgate da história do atletismo no município de Horizontina e para todo o estado, que em certa época lembro da descrição em um jornal que dizia: Valmir, a boa surpresa gaúcha. Mais orgulhosa ainda me sinto quando falo das suas origens. O menino humilde que corria descalço para se preparar para ser jogador de futebol. Mal sabia ele que Deus já lhe tinha reservado muitas conquistas e vitórias em outro esporte. E olhem só que coincidência. Quando o prefeito me pediu para substituí-lo hoje, lembrei da reportagem que vi no domingo, quando estava assistindo Esporte Espetacular, que fizeram uma linda reportagem do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, que poderia ter sido o campeão da Maratona Olímpica de 2004 em Atenas. No entanto, um padre irlandês o tirou da prova, derrubando-o na calçada. Levantou-se e continuou correndo, onde obteve o bronze olímpico, que celebrou como um ouro. Ganhou mais uma rara medalha, concedida pelo Comitê Olímpico Internacional, concedido a atletas e pessoas que demonstram alto grau de esportividade e espírito olímpico durante os Jogos. Após 19 anos do fatídico fato, ele voltou a este lugar para correr novamente 42 quilômetros, superando a todos os seus limites. Assim como o maratonista Vanderlei de Lima, você também passou por fatos em sua vida, que te derrubaram, que te machucaram, mas que te fizeram erguer a cabeça e recomeçar tudo de novo. O esporte faz isso com as pessoas, as une em uma só direção. Sempre encontramos força onde jamais imaginamos ter, e nos reerguer e começar novamente. Neste percurso, algumas pessoas desistem, e somente aqueles que são esforçados e dedicados, que realmente acreditam em seu ideal, se destacam e chegam no lugar desejado. Vemos nossos sonhos assim tão pertinho de se realizar e de repente tudo parece desmoronar, sabemos que podemos contar com nossa família, amigos, comunidade e as pessoas, assim como eu te admiro muito. O esporte muda as pessoas e as leva para lugares maravilhosos. Como diz o Vanderlei na entrevista, eu saí da corrida, mas a corrida não saiu de mim. Você é um motivo de orgulho e gratidão para toda a nossa comunidade. Parabéns mais uma vez.
E parabéns para minha colega Jéssica também. Muito obrigada. Convido nesse momento para a cerimônia de entrega de placas e convidamos o homenageado da noite, Volmir Herbstreet, e sua família, filhos e esposa, para receber das mãos do presidente desta casa e vereador proponente Rafael Thiago Godoy, uma placa em homenagem do Poder Legislativo Municipal, homenageando a sua carreira e trajetória vitoriosa no esporte e na vida. Câmara Municipal de Vereadores de Horizontina, Rio Grande do Sul. O Poder Legislativo de Horizontina registra o reconhecimento e as congratulações ao atleta e cidadão Volmir Herbstreet por sua trajetória vitoriosa no atletismo e na vida, que representou com excelência o município em competições estaduais, nacionais e internacionais no decorrer de sua carreira desde a década de 80, ressaltando a conquista do primeiro lugar na Maratona Internacional de Barcelona, na Espanha, há 30 anos, os recordes gaúchos nos 5.000 metros, 10.000 metros e maratona, que lhe pertencem até os dias atuais, também a melhor colocação entre os gaúchos na Corrida Internacional de São Silvestre, São Paulo, até hoje, e a melhor colocação entre os brasileiros na Maratona de Nova York, Estados Unidos, entre tantas outras conquistas no Rio Grande do Sul, no Brasil, Uruguai, Argentina e Alemanha. O maior maratonista gaúcho de todos os tempos é de Horizontina. Parabéns, Volmir Herbstreet, orgulho horizontinense, Horizontina, 30 de novembro de 2023, Rafael Thiago Godoy, vereador proponente e presidente do Legislativo, juntamente com os demais vereadores da 18ª legislatura. E o Volmir vai receber também mais uma placa para colocar no seu escritório. Essa aqui é para ele decorar o seu estabelecimento comercial, né, com a sua academia, mas ele também recebe mais uma placa para ser colocado no seu escritório, na sua estante, né, digamos assim. E tem o mesmo conteúdo, Volmir. Paulo, pode prosseguir. Neste momento, convidamos as servidoras do Poder Legislativo Municipal de Horizontina, senhoras Miriam Bott e Elisângela Silveira. A Elisângela hoje de aniversário. Parabéns de todos nós. Também a esposa do presidente da Câmara, a senhora Jéssica Tafarel Godoy, que se encontra presente conosco, para fazerem a entrega de um mimo, uma orquídea, a esposa do homenageado, senhora Cláudia Herbstreet, em reconhecimento a toda a família pela caminhada ao lado de Volmir durante todos esses anos. Neste momento, convidamos os vereadores Álvaro Calegaro, Ilson Pius,
Lucas Stone, Márcio Fischer, para fazerem a entrega, juntamente com o presidente da Câmara e vereador proponente Rafael Thiago Godoy, a entrega de uma placa à atleta Jéssica Centenaro Sausen, que obteve destaque e mantém até hoje os recordes gaúchos no lançamento de dardos. Câmara Municipal de Vereadores de Horizontina, o Poder Legislativo de Horizontina registra o reconhecimento e as congratulações à atleta e cidadã Jéssica Centenaro Sausen por sua trajetória vitoriosa no esporte, que representou com excelência o município em competições estaduais, nacionais e internacionais no decorrer de sua carreira, ressaltando a conquista dos recordes estaduais no lançamento de dardos da categoria sub-20 juvenil, de 45 metros e 85 centímetros no ano de 2008, e da categoria adulto, de 47 metros e 91 centímetros no ano de 2009, que lhe pertencem até os dias atuais. Lançamento de dardo é uma modalidade olímpica do atletismo, uma das mais nobres modalidades por sua antiguidade, integra o heptatlo e o decatlo, além de ter a sua própria prova individual. Vencer é uma mistura de luta, esforço, otimismo e não desistir nunca. Ambi Buffon. Parabéns, Jéssica Centenaro Sausen, orgulho horizontinense. Horizontina, 30 de novembro de 2023, Rafael Thiago Godoy, presidente do Legislativo, juntamente com os demais vereadores da 18ª Legislatura. Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente da Casa, vereador Rafael Godoy. Vencidas, então, todas as... Só uma licença. Todas as falas, as homenagens na noite de hoje ao nosso querido Volmir Herbstreit, bem como extensiva a toda a sua família. Nós agradecemos a presença de todos vocês, as pessoas também que nos acompanharam até esse momento, e com isso eu convido todos a entoarmos o hino rio-grandense, e após a gente entoar o hino rio-grandense, nós encerramos essa sessão solene e convidamos a todos a permanecer no local para confraternizar conosco, pois ofereceremos um coquetel.